Falando de seleção agora, né? A gente vai ter 2 jogos aí, o próximo jogo contra a Venezuela fora de casa, amanhã, 10 para 6 da tarde. É um horário meio esquisito aí, mas tudo bem, sexta-feira é feriado, então dá pra gente tentar chegar mais cedo para acompanhar aí. Mas tem esse jogo com a Venezuela fora de casa e tem o jogo com o Uruguai, que vai ser um jogo duro dentro de casa depois. Esse jogo me preocupa um pouco. E aí, André, a gente tá naquela sinuca de bico, né? Quarto colocado ali agora, deu uma leve respirada com as últimas vitórias aí que tiveram, mas a seleção tá bem constante, né? E eu queria saber de você, você que é um cara que acompanha os jogadores de perto, você tá na beira do gramado, acompanha a seleção brasileira, tudo. Você acha que esse, esse, essa maré de azar que a gente tá passando, qual que você acha que é o principal fator disso estar acontecendo agora? Você acha que pode ser geração? Só não tem encaixe porque não tem tempo? O que você acha que pode estar acontecendo em relação à seleção para a gente estar na onde a gente está nesse momento? Cara, assim, é difícil apontar única e exclusivamente um fator, né? Eu acho que assim, a gente se acostumou, a gente foi muito mal acostumado, felizmente. Em 94 eu tinha 7 anos e então eu não acompanhava, né? Assim, então a família estava assistindo, eu não estava. Mas assim, você tinha, por exemplo, o ataque da seleção de 98 era Ronaldo e Bebeto, que estavam jogando muito, e o Romário que não foi para a Copa. As laterais, Cafu e Roberto Carlos. E aí, beleza, a gente fala assim, cara, e eu concordo, as laterais da seleção são muito inferiores ao que já foram. Mas, cara, quando na história do mundo você teve 2 laterais como Cafu e Roberto Carlos por tanto tempo? Qual seleção que teve algo parecido? Assim, são os 2 melhores laterais, assim, provavelmente da história recente da seleção, e vão ser por muito tempo. Mesmo o Marcelo, que a galera fala, assim, não dá para comparar, assim, mas anos-luz o Marcelo como lateral da seleção, o Marcelo e o Roberto Carlos, assim, eles são tipo, tão muito distantes. O que o Roberto Carlos fez na seleção e o que o Marcelo fez. Então, você pode até falar assim, falta uma liderança técnica. E quando eu falo liderança técnica, não é aquele líder que fale, assim, tipo Dunga, em 94. O Ronaldo, por exemplo, ele é uma liderança técnica que só ele estar no gramado, ele potencializa os demais jogadores do time, né, da seleção. Porque o cara, quando você toma um gol e você olha para o lado e tem um Romário, tem um Ronaldo, tem um Zidane, tem... Cara, você fala assim, puta, meu, tem o Ronaldo aqui, a gente vai conseguir virar. Aí, quando você pega uma seleção que nem a do Brasil, que tomou um gol, aí você olha para um lado, tem o Vini Júnior, que é jovem ainda. Você tem o Rodrigo, você tem o Rafinha. Não tem esse cara com esse punch. Você tem um Romário e um Ronaldo. Eles estão sempre, se você fizer a lista dos 10 maiores centroavantes, atacantes da história, eles estão lá. E somando todas as seleções do planeta. Então, é muito difícil você ter esses caras o tempo todo, né? E aí você pega a seleção atual. Beleza, tá, não tá encaixando. O Tite, ele fez o trabalho dele, que do ponto de vista de números foi um trabalho muito bom, mas de conquista não foi. De desempenho também não acho que foi ruim, né? Não acho que a seleção brasileira jogava mal. Eu acho que o Tite não tinha um perfil, não pegou o perfil que precisa para a seleção. Seleção é o Scaloni, o que ele fez na última Copa. Você começa perdendo a estreia por um azarão, você tem que mudar 3, 4 jogadores no jogo seguinte. E aí não deu certo, você muda mais 3, 4, até se encaixar a equipe, que foi o que ele fez. O Tite é pragmático, então você não tem como você esperar o cara jogar 4 jogos mal para você trocar ele numa Copa do Mundo. Entendeu? Então o perfil do Tite, para mim, não se enquadrou. Tanto que em eliminatórias era com sobras o Brasil na primeira colocação. E aí você pega um Diniz, aí você pega agora um Dorival. O Dorival, eu gosto dele como treinador. Só que aí se você pegar assim aquela cena da rodinha, ele para fora da rodinha, por que aconteceu isso? Porque, mano, os jogadores, eles querendo ou não, são muito maiores que o Dorival ali. O Dorival, os jogadores olham pro Dorival e falam, mano, o Ancelotti, velho, me treina, o Guardiola me treina, o Klopp me treina. Tipo, velho, o Dorival, querendo ou não tem esse punch, assim, para chegar e colocar na mesa e apontar o dedo pros caras. Entendeu? Eles respeitam o Dorival? Pô, até respeitam. Mas da mesma forma que respeitam os treinadores de fora, duvido. Duvido. Então, assim, eu acho que tem um pouco disso. Falta um treinador
primeiro, que entenda o que é seleção. Seleção não é clube. O Tite, para mim, pecou nesse momento. O Diniz, ele era inexperiente. E agora o Dorival, também, ele não é um treinador de seleção, ele está aprendendo a ser agora, e eu não sei se ele tem esse cacife todo para justamente enquadrar jogadores que são muito grandes no cenário mundial. Então, obviamente que a questão treinador, para mim, tem um impacto muito forte. E do ponto de vista dentro de campo, como eu disse, falta essa liderança, que é o Neymar. É o Neymar. O Neymar, ele não pode, não é aquele capitão que a gente está acostumado, que eu falei agora há pouco do Dunga, mas ele é o cara que, se o Brasil toma um gol e os jogadores olham pro Neymar e falam, mano, a gente tem o Neymar, velho. Vamos lá, vamos reagir. Entendeu? Só que o Neymar, ao mesmo tempo, a característica de jogo do Neymar, e é uma coisa que eu já falei algumas vezes, porque é verdade, e agora essa é uma outra entrevista que eu não lembro quem falando a mesma coisa. E por que eu comecei a defender essa tese? Porque na última Copa, o Hazard, ele falou isso. Ele falou assim, não adianta o Neymar ficar reclamando de ser caçado em campo, porque é a característica de jogo dele. O Neymar é um jogador que ele chama o impacto. Eu sou um jogador que chama impacto. Eu, Hazard. Então, se eu levo os 10 faltas por jogo, não tem por que eu reclamar, porque é o meu estilo de jogar futebol. Só que o que acontece? O Hazard, você viu como ele se aposentou cedo? Porque ele já não estava mais conseguindo suportar esse estilo dele, que é de jogada individual, que é de driblar 1, 2, 3. Inclusive tem o meme que a melhor geração belga no mundo nada mais era do que o Hazard em um bom momento, né? A galera brinca. O Neymar, ou ele vai ter que ser inteligente, como foram Ronaldo e Romário, para mudar a característica, porque o Romário era um velocista, e quem pega ele sendo artilheiro do Brasileirão com 40 anos, ele já era aquele cara que ficava só na grande área, não saía dali. O Ronaldo, quando ele jogou no Corinthians, ele era outro jogador, era um jogador que usava muito mais o cérebro do que propriamente a velocidade que ele tinha, condução de bola que era absurda, o drible que era sensacional. Ele tinha o drible, mas era um outro Ronaldo, era um outro jeito de jogar futebol. Então, ou o Neymar ele vai ter que passar pelo mesmo processo, só que aí ele vai, para ser menos caçado em campo e para se lesionar menos, conseguir ter uma sequência, ou ele vai ficar se lesionando ad eternum até acabar a carreira de uma forma muito abreviada, ou ter que voltar e jogar numa liga inferior, que, por exemplo, a Liga Brasileira, que estão falando que ele pode voltar. Mas, assim, a gente precisa do Neymar na seleção brasileira, para mim, mas um outro Neymar, um Neymar mais maduro, que consiga fugir das lesões. E essa seria, talvez, uma tese minha, obviamente, não sou dono da verdade, seria uma alternativa. E temos jogadores muito bons, velho. O Savinho tá no City e é um cara que, tipo, tá jogando futebol, que a galera zoava, ele era chacota. O Rafinha, camisa 10 do Barcelona, chacota. Olha a seleção com o Rafinha. O Rafinha tá jogando muita bola no Barcelona. Tá justificando todo o investimento que foi feito nele. Vini Júnior só não foi eleito o melhor jogador do mundo porque foi sacanagem. O Rodrigo é um puta jogador. Aí você pode falar do meio campo da seleção. Concordo. Para mim, Paquetá, superestimado. Para mim, João Gomes, superestimado. Para mim, Bruno Guimarães, superestimado. São jogadores ruins? Não são. Mas são jogadores muito aquém do que o Brasil poderia ter no meio de campo. Então, assim, eu acho que acabei até me alongando na resposta, mas eu acho que essa combinação de fatores que fazem com que a seleção viva um momento de instabilidade agora, né, nesse momento aí, principalmente depois da última Copa do Mundo.